Quinta-feira, 11 de abril de 2019, Imaculada Notícias está no ar. Na edição de hoje, você vai ver que o ministro defende a importância da aprovação do pacote anticrimes. E confira mais destaques. Bolsonaro se encontra com embaixadores muçulmanos. Governo pretende vacinar contra a gripe 58 milhões de pessoas. Peru pede prisão de ex-presidente por caso Odebrecht. E em catequese, Papa afirma que Deus jamais deixará de nos amar. Tudo isso e muito mais você confere agora na edição do Imaculada Notícias. E no segundo dia da marcha em defesa dos municípios, o ministro da Justiça e Segurança Pública defendeu a importância da aprovação do pacote anticrimes. Segundo ele, o projeto reúne ações simples e eficazes para combater o crime organizado e deixar mais rápida a punição no caso de homicídios e feminicídios. Veja o que ele disse. Um projeto de lei com medidas que nós temos como simples, mais eficazes em relação à corrupção, crime organizado e crime violento. Para aqueles que já viram o projeto, não é um código, não é algo complexo. São medidas lá muito simples, fáceis de explicar, direcionadas a esse problema. Bom, e o presidente Jair Bolsonaro e os ministros da Agricultura e de Relações Exteriores receberam ontem, dia 10, cerca de 51 embaixadores muçulmanos na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A CNA TV Brasil mostra um pouco de como é essa relação entre Brasil e países árabes. Eles fazem exigências específicas na hora de comprar. O gado tem que ser morto com técnicas precisas, que garantam que o animal esteja voltado para a Meca na hora do abate. O frango deve pesar até 1,3 kg, com um ciclo de vida de apenas um mês. São exigentes, mas compram muito. Esses países são muito importantes para o Brasil. A gente, no ano passado, exportou para eles quase 15%, se a gente considerar um grupo de países islâmicos no mundo, que a gente, pelos cálculos da CNA, a gente considerou 52 países nesse grupo, daria em torno de 15% de toda a nossa pauta exportadora do agro, mais ou menos 16 bilhões de dólares. Países como a Arábia Saudita e Emirados Árabes, por exemplo, estão no topo da lista de maiores compradores do frango brasileiro, que inclui também China, Japão e nações da União Europeia. A estimativa dos produtores é que o mundo árabe consuma 30% do frango que é exportado do Brasil. Se eles deixassem de comprar de nós, a avaliação, claro, é de que seria desastroso para a cadeia produtiva, que vai desde a plantação de soja para as rações, passa pela criação do frango em si e termina nos frigoríficos, que são os responsáveis pelos contratos de exportação. Por outro lado, é consenso de que seria muito difícil substituir um parceiro comercial como o Brasil. A cadeia produtiva de frango é muito complexa, quer dizer, apesar do frango ter um ciclo muito rápido, o frango, por exemplo, que o mundo árabe compra é um frango chamado griller, que demora mais ou menos 30 dias para ser produzido, mas antes disso eu tenho toda uma logística de produção, da alojamento das matrizes para produzir os ovos. Então eu considero que o Brasil hoje é o único que tem condições de atender a demanda do mercado árabe. Mas para quem produz e vende, não basta apenas manter seus clientes. É preciso também ganhar mais espaço no mercado internacional. Nós precisamos de mais mercados, porque nós, ano após ano, aumentamos a nossa produtividade no Brasil. E o mercado interno não é suficiente para toda essa produção agrícola, para a competência do produtor rural. Então, a gente precisa de mais mercados. E aí, a gente não pode deixar ninguém de fora, né? E a campanha de vacinação contra a gripe iniciou ontem, quarta-feira. Crianças e gestantes serão prioridades até o dia 18 de abril. A meta do governo é imunizar 58 milhões de pessoas. Carlisa não perdeu tempo. Chegou cedinho e foi das primeiras a tomar vacina neste primeiro dia de campanha, que este ano começou mais cedo. O bebê muito novinho, né? Ele não pode tomar vacina, então através do leite materno é que a gente consegue imunizar ele. A
campanha nacional de vacinação este ano começa antes para as grávidas, as mamães com até 45 dias do parto e as crianças com menos de 6 anos. A segunda fase começa no dia 22 de abril. A vacina fica então disponível para os demais públicos-alvo da campanha, que são idosos, profissionais da saúde, indígenas, professores, portadores de doenças crônicas, entre outros. As equipes de saúde da família já estão começando as suas estratégias para vacinar os acamados. Nós temos milhares de pessoas acamadas nas residências que não conseguem ir até a unidade de saúde. Segundo dados do Ministério da Saúde, até março deste ano, já foram notificados 232 casos de influenza no Brasil e 50 pessoas já morreram por causa do vírus. No ano passado, foram registrados 6.678 casos de influenza em todo o país, com 1.370 mortes. O lançamento oficial da campanha foi em Porto Alegre, no Centro de Saúde Modelo. A gauchinha Helena, de 4 anos e meio, ensaiou o choro na hora da picadinha, mas aguentou firme. A vacinação e a prevenção é o mais importante. E em uma sessão extraordinária da Assembleia Nacional Cubana, em comemoração à nova Constituição da ilha, Raul Castro advertiu aos cidadãos que tempos econômicos difíceis podem estar por vir. Raul Castro pediu nesta quarta-feira para que cubanos se preparem para tempos econômicos complicados, em meio ao cerco imposto pelos Estados Unidos. A declaração foi feita na celebração da nova Constituição da ilha, proclamada nesta quarta-feira. Não se trata de regressar à fase aguda do período especial da década dos anos 90. Não se trata de voltar à fase mais aguda do período especial da década de 90. Hoje o cenário é outro em termos da diversificação da economia, mas sempre precisamos estar preparados para o pior. Sempre para a pior variante. O período especial ocorreu logo após a queda do bloco soviético, quando 85% do comércio exterior de Cuba desapareceu, deixando a ilha sem combustíveis e alimentos. Mais de 40 mil cubanos fugiram do país paralisado para escapar da desnutrição. A nova Constituição de Cuba reconhece o papel do mercado e do investimento privado e estrangeiro. E no próximo bloco você vai conferir que Peru pede prisão de ex-presidente por caso da Odebrecht. O Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. E a justiça peruana pediu a detenção do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski. O político é suspeito de lavagem de dinheiro no escândalo de corrupção envolvendo a construtora brasileira Odebrecht. O Poder Judiciário peruano ordenou nesta quarta-feira a detenção por 10 dias do ex-presidente Pedro Pablo Kuczynski no âmbito de uma investigação pelo suposto crime de lavagem de dinheiro no escândalo de corrupção envolvendo a Odebrecht. A ordem veio do Superior Tribunal de Justiça especializado em delitos de crime organizado, que aceitou um pedido do promotor especial da Operação Lava Jato Odebrecht, José Domingo Pérez, que investiga o ex-presidente. O juiz também autorizou a promotoria a revisar a casa de Kuczynski por 48 horas em busca de documentos relacionados ao caso. Kuczynski renunciou em março de 2018 à presidência do Peru em consequência desse escândalo. O político peruano foi o primeiro presidente em exercício na América Latina a renunciar ao cargo por causa de seus laços com a construtora brasileira Odebrecht. O caso também atingiu os ex-presidentes peruanos Alejandro Toledo, Alan Garcia e Ollanta Humala. Todos estão sob investigação da promotoria. A Odebrecht admitiu em 2016 às autoridades americanas que pagou propinas no valor de 29 milhões de dólares no Peru entre 2005 e 2014. E um círculo escuro no meio de um disco resplandecente, a imagem de um buraco negro, foi apresentada ontem ao mundo pela primeira vez na história da astronomia. Pela primeira vez na história foram reveladas imagens de um buraco negro.
As imagens, que exibem um círculo escuro no meio de um disco resplandecente, foram apresentadas em coletivas de imprensa simultâneas em lugares como Bruxelas e Santiago do Chile. O primeiro monstro cósmico a ser registrado foi detectado no centro da galáxia M87, a cerca de 50 milhões de anos-luz da Terra. A imagem foi feita graças a uma colaboração internacional chamada Event Horizon Telescope, que reúne quase uma dúzia de radiotelescópios no mundo, da Europa ao Polo Sul, passando por Chile e Havaí. A imagem é tema de artigos publicados nesta quarta-feira em uma revista científica. E na catequese desta quarta-feira, dia 10, o Papa Francisco deu continuidade às reflexões da oração do Pai Nosso e falou do perdão de Deus. Esta matéria é da TV Canção Nova. Nem a insistente chuva afastou os fiéis da Praça de São Pedro. O Papa manteve a tradição e passeou de papamóvel, saudou os fiéis, abençoou as crianças. Sua simpatia ajudou a suportar a manhã fria. Na reflexão, o Papa afirmou que no Pai Nosso, assim como pedimos o pão de cada dia, pedimos também o perdão cotidiano, porque precisamos dele. Recordou que todos nós cometemos pecados e até o mais santo entre todos que estão na terra tem sempre algum débito com Deus. Que ao Padre devono tutto. Diz que corremos o perigo de não nos reconhecermos pecadores e, por causa do orgulho, nos sentirmos melhores que os outros, igual a Deus. Contou a história de um convento nos anos de 1700 que era conhecido pela perfeição dos membros. Mas, recordou o Papa, todos diziam, são puros como os anjos e orgulhosos como o demônio. Mas superbi como i demoni. É uma coisa bruta. O Papa ensinou que estamos em débito com Deus porque tudo que temos nós recebemos dele. Nossos pais, mães, amigos, a criação. Nos dias difíceis, precisamos lembrar que a vida é um dom, um milagre que Deus faz do nada. Il miracolo che Dio ha estratto dal nulla. Francisco ainda explicou que somos devedores porque por nossa força não podemos amar, mas só com a graça de Deus. Assim como a lua depende do sol para brilhar, a luz que temos não é nossa, mas é reflexo de Deus. La luce che abbiamo è un riflesso della grazia di Dio, della luce di Dio. Entre os participantes, cerca de 400 jovens que vieram da França para uma peregrinação ao túmulo de São Pedro. Entre as atividades dos jovens franceses aqui em Roma, o encontro com o Papa Francisco durante a catequese de hoje. Para eles, essa foi verdadeiramente a JMJ desse ano. Esse jovem saudou o Papa e nos contou a emoção de estar aqui. Na Cracóvia estávamos muito longe, nem o vimos com o papamóvel e aqui nós o conhecemos, o vimos de verdade. Ele até apertou a minha mão. Nós o chamamos e começamos a cantar para ele. E como sabemos que ele não gosta que cante Papa Francisco, cantamos Jesus Cristo, Jesus Cristo. E ele se aproximou e rezou conosco. Ele, o sucessor de Pedro. Foi um momento muito forte. E esse foi o Boletim de Notícias de hoje. Eu te aguardo amanhã, sexta-feira, aqui pela TV Imaculada. Bom início de noite para você. Até amanhã e salve Maria Imaculada.